Olá, bom dia a todos. Meu nome é José Marcos Nunes de Oliveira. Nesse momento eu irei realizar a apresentação da socialização do paper, de prática interdisciplinar à preparação física do módulo 5. Esse trabalho ele foi construído e idealizado por Leandra Stephanie Santos Freire, José Marcos Mendes de Oliveira, o que vos fala, Jonathan Rogers dos Reis e Mark Wayne Nascimento Silva. Esse trabalho foi orientado pelo professor Antônio Rondinelli de Oliveira Souza, baseado na missão de solucionar problemas para uma melhor educação, definir referência para líderes e proporcionar uma rentabilidade do conhecimento. Esse trabalho ele tem os valores baseados na ética e respeito, na valorização do conhecimento, na vocação de ensinar e na oportunidade de proporcionar a atitude do dono, proporcionando simplicidade e colaboração com foco na elaboração de resultados para uma meritocracia. O trabalho teve como tema específico o consumo de suplementos de base proteica por parte de praticantes de musculação, sendo realizada uma revisão da literatura. O tema geral ele foi baseado no tema do paper, o qual se define como as proteínas e a suplementação no treinamento de musculação. Baseado no nosso trabalho, ele define primeiro qual é a importância das proteínas. As proteínas elas são tidas como importantes ferramentas no processo de crescimento, recuperação e construção das fibras musculares, proporcionando com que o organismo ele possa se desenvolver de maneira integral. Baseado no conceito de proteína, também buscamos avaliar o perfil de consumo da suplementação em praticantes de musculação. Baseado nisso, nós identificamos quem são os profissionais que acabam receitando ou indicando essa suplementação, quais são os principais suplementos e abrimos a discussão da importância, da necessidade do profissional nutricionista dentro dos ambientes de academia. Baseado nisso, a nossa revisão da literatura buscou apresentar o perfil de consumo dos praticantes de musculação e seu uso em relação aos suplementos proteicos. Nossas palavras-chave foram proteínas, musculação, crescimento muscular, recuperação celular, whey protein, aminoácidos, treinamento de força e caseína. A partir disso, nós definimos que é necessário e importante uma nutrição adequada, tendo em vista que quando se faz a utilização da musculação como um objetivo de hipertrofia, é necessário que a musculação associada a uma boa alimentação possa proporcionar um ganho de massa. Entretanto, essa alimentação ela deve obedecer critérios, deve obedecer indicações de quantidades ideais para cada tipo de pessoa e público que vai praticar a musculação. Nesse contexto, é importante que a gente realce a importância do profissional nutricionista, para que, dessa maneira, possam ser realizadas operações nesse sentido que possam proporcionar melhores resultados. É necessário compreender que durante as sessões de musculação, as fibras musculares elas vão ser submetidas a estímulos diversos. E esses estímulos eles vão ser intensos no nível que pode resultar, que vão resultar em microlesões. Essas microlesões elas tendem a, de certa maneira, serem trabalhadas, repostas a partir do desempenho do papel das proteínas, que atuam no processo de reparação das fibras musculares. Sendo assim necessário que a suplementação proteica seja realizada de maneira adequada. A nossa fundamentação teórica está baseada nos princípios do que são proteínas, que de acordo com Van Loon são basicamente blocos de construção tecidual, blocos de aminoácidos que vão proporcionar e contribuir no processo de recuperação das fibras musculares. É necessário compreender que para os praticantes de musculação, as necessidades diárias de proteína elas aumentam em comparação com a população em geral, sendo aconselhado que o consumo ele fique em torno de 1,4 a 2 gramas de quilograma por peso
corporal por dia para a pessoa que pratica a musculação. É importante reforçar que, para chegar nesse número, para que possam se ter um acompanhamento dessa maneira, bons resultados, se faz necessária a presença do profissional nutricionista no ambiente das academias de ginástica, né? Tendo em vista que é um dos únicos profissionais habilitados que possam prescrever certos tipos de suplementos. O nosso trabalho ele foi caracterizado como uma revisão bibliográfica da literatura. Nós utilizamos, né, as bases de dados Google Acadêmico e Escilo. A partir disso, nós utilizamos também as palavras-chave, né, e alguns operadores booleanos para que nós pudéssemos, de certa maneira, filtrar os trabalhos de maneira tal que pudéssemos filtrar os melhores títulos para que pudessem ser incluídos em nosso trabalho. 3 foram os critérios de inclusão dos trabalhos: possuir o uso de suplementos proteicos, apresentar informações sobre o público, né, demonstrar os efeitos da suplementação no público, e 3 foram os critérios de exclusão: não apresentar nenhuma informação sobre a suplementação proteica, né, artigos que não apresentassem informações sobre o consumo de proteínas, né, e artigos que não demonstrassem os efeitos da suplementação ou que tivessem os dados incompletos. A partir disso, nós compreendemos o seguinte, né? Os estudos eles apresentam um grande interesse, de certa maneira, no perfil de consumo, ou seja, entender quem são os profissionais que acabam indicando esse consumo de suplementos proteicos, quem são as pessoas que fazem o uso desse suplemento proteico e quais os principais suplementos que são consumidos, né, por esses praticantes. Nos estudos de Bezerra, Macedo, Figueira e Casal, Macedo, Souza e Fernandes e Santos, Márcia Meneghetti, nós podemos compreender um fator comum geral entre todos eles. Que fator é esse? Observou-se que, primeiro, no estudo de Bezerra e Macedo, os profissionais de educação física, os quais não são formados na prática de realizar, né, a suplementação de alunos, são os que mais acabam indicando o consumo de suplementos, né? O que se faz necessário estudos, né, para compreender como essa ideia se difundiu tanto. Talvez pelo fácil acesso, talvez pelo fácil uso, né, e pelo consumo exagerado de suplementação, esses sejam fatores que influenciem nesse alto consumo e na indicação por profissionais de educação física. No estudo de Figueira e Casal, nós já podemos notar que houve, claro, um aumento do número de suplementação por parte de praticantes de musculação e que buscassem o auxílio de um profissional nutricionista. Entretanto, ainda não tão relevante. Já no estudo de Macedo, Souza e Fernandes, nós podemos notar que praticantes de musculação eles possuem uma alimentação inadequada por terem um alto consumo de suplementação. Corroborando com isso, o estudo de Santos, Márcia e Meneghetti, que apresenta que na alimentação esses atletas de musculação já possuem quantidades razoáveis de proteína, porém eles acabam consumindo, né, níveis acima do recomendado, o que em alguns momentos podem ocasionar disfunções. Alguns exemplos dos suplementos mais consumidos são creatina, o BCAA, né, que são bastante consumidos, e o whey protein. O whey protein que, quando consumido em excesso, pode ocasionar distúrbios intestinais, como foram apresentados em alguns dos estudos encontrados em nosso paper. Por fim, nós concluímos que, né, esse estudo ele conseguiu encontrar, de certa maneira, né, um perfil de consumo de suplementos proteicos que está mais associado ao whey protein, ao BCAA, à creatina, e que esses suplementos são muitas vezes receitados, aconselhados por profissionais os quais não possuem a formação específica na área de relevância, né, sendo necessário serem feitos processos de reeducação para que esses indivíduos possam compreender a necessidade e a importância do profissional nutricionista. Por fim, né, encerramos esse trabalho. Né, a partir dos nossos estudos, nós podemos compreender quais são os papéis das proteínas, né, como elas estão inseridas na nossa alimentação, qual a importância do profissional nutricionista, né, e compreender que o profissional de educação física ele
pode ajudar como um coadjuvante, contribuindo, né, aconselhando para que o aluno possa buscar o acompanhamento do nutricionista. Porém, ele não deve, né, receitar ou criar dietas baseadas em suplementação proteica ou nenhuma outra, já que a sua formação é especificamente para a área de treinamento. Por fim, encerramos o trabalho e é isso.